Talvez você esteja pedindo a Deus para mudar a sua vida, talvez você esteja hoje clamando a Deus para mudar as suas circunstâncias, a sua situação, mas Deus deseja primeiro mudar a sua mente, porque nada muda do lado de fora enquanto eu e você não mudarmos primeiro do lado de dentro. Você pode mudar de igreja, de cidade, de país, até mesmo de roupa, mas se você não mudar a sua mente, a sua vida continua presa. E aí você continua repetindo os mesmos padrões de vida, porém em lugares diferentes. Porque toda grande mudança começa na mente. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então vamos juntos, porque você vai ser muito abençoado. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Paulinho chegando por aqui para mais um vídeo. Mas antes da gente começar, e entrarmos propriamente no conteúdo mesmo desse vídeo aqui, que está muito forte, muito poderoso, eu quero só te deixar saber que ainda estão encerradas as vagas, estão fechadas. Quero só te deixar saber que ainda estão fechadas as vagas para a nossa mentoria Desafiando o Gigante, porque sim, nós estamos regravando todas as aulas, todo o conteúdo, aprofundando ainda mais o conteúdo para trazer algo revolucionário para abençoar a sua vida e, por que não, te colocar no caminho da realização ainda no ano de 2026, tá bom? Então, breve, falta pouco, aguenta só mais um pouquinho, pois eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Vamos lá, queridos. A verdade é que muita gente deseja viver uma vida nova, mas com padrões de pensamentos antigos, vivendo diariamente uma velha versão de si mesmo. As pessoas querem viver a promessa, mas pensam diariamente em derrotas, querem prosperar na vida, mas as suas atitudes são atitudes de escassez, querem avançar, mas sempre pensam no medo, querem até mesmo ser usados por Deus, mas focam na sua incapacidade. Então, com base em tudo isso, queridos, hoje eu quero te mostrar uma grande verdade. Que Deus, Ele não transforma apenas circunstâncias às nossas voltas, Ele transforma a nossa mentalidade. Porque você vai concordar comigo, queridos, que o mais difícil para Deus não foi tirar o povo de Israel do Egito, mas sim tirar o Egito de dentro do povo de Israel. Sim ou não? E aí, com base nisso, eu quero trazer e compartilhar com vocês 4 pontos, 4 verdades que vão te trazer luz a respeito da importância de eu e você mudarmos a nossa mentalidade, porque é na mente aonde se constrói todas as coisas. Vamos juntos? E o primeiro ponto para nós é que a sua mente hoje, queridos, pode sim ser hoje a sua maior prisão, porque de repente o que mais está te travando hoje não é a falta de oportunidades, mas é a falta de uma mente renovada. Porque de repente, se você for analisar o que sai da sua boca, ou até mesmo o nível de pensamentos que você sustenta na sua mente, são pensamentos ou palavras como: isso não é para mim, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa competência, já tentei antes e não deu certo, tenho medo de fracassar. E é muito engraçado, queridos, quando vemos isso, lá dentro da nossa mentoria, isso é muito comum. As pessoas, quando entram lá, elas entram assim, exatamente dessa forma, limitadas, bloqueadas, não se enxergando, sabe, como essa pessoa chamada, escolhida, capacitada pelo próprio Deus para viver, queridos, uma transformação de vida, para, de fato, vivenciarem tudo aquilo que Deus já tem proposto e preparado para elas. Daí a necessidade de nós renovarmos as nossas mentes. E na mentoria é muito legal, porque a gente vê isso na prática. As pessoas entram de uma forma e saem, de outra forma totalmente mudadas. E aí, algo que é muito importante e que eu e você precisamos nos atentar é o que está lá em Provérbios mesmo, 27, aonde ele vai nos dizer que: pois assim como o homem se imagina, assim como o homem se vê, assim ele o é, queridos. Então, da mesma forma que você se enxerga, que você se vê, assim você vai ser nessa vida, entende? Então pega isso, queridos, para a gente encerrar esse primeiro ponto. Aquilo que você aceita na sua mente é aquilo que você vai viver na prática, ok? Vou repetir porque isso é muito forte, isso é muito sério. Aquilo que você aceita na sua mente é aquilo que você vai viver no seu dia a dia, na sua prática. Ok? Esse foi o primeiro ponto.
E o segundo ponto, Paulinho, qual que é? O segundo ponto, queridos, é que nós entendemos que Deus ele não quer apenas te tirar de um lugar, ele quer tirar um lugar de dentro de você. Tá entendendo? Porque como eu já falei aqui, tirar o povo de Israel do Egito não foi o mais difícil para Deus. O mais difícil para Deus foi tirar o Egito de dentro do povo de Israel. Então, quantas vezes, queridos, eu conheço pessoas assim, que mudaram, saíram do Brasil, mas o Brasil não saiu de dentro deles. As pessoas chegam aqui na América, aí jogam lixo na rua. As pessoas chegam aqui na América, furam sinal vermelho, né? Quando não dá para quebrar direito ali, né? Quando tem a placa lá, né? No turn on red. Né? As pessoas, sabe? E é triste você ver isso, porque são pessoas que saíram de um país, de uma realidade, vieram para outra, sabe? Aonde tem tudo do bom e do melhor para proporcionar essas pessoas, mas elas, por conta dessa questão de que mudaram de endereço, mudaram de CEP, mas não mudaram de mentalidade, sabe? Podem estar, né, no melhor lugar do mundo para se viver, mas continuam repetindo os mesmos erros, né? Então, nós enxergamos que verdadeiramente Deus ele não quer te tirar apenas de um lugar. Ele quer tirar esse lugar, sabe, de limitação, de escassez, um lugar de dúvidas, de desconfiança de si mesmo, sabe, de dentro de você. Porque lembra que nós acabamos de falar, né, que diz a palavra lá no Provérbios 27, assim como você se vê, assim como você se enxerga, assim como você acredita ser, assim você será nessa vida, querido, querida. Então, parafraseando aqui, né, com o povo de Israel, queridos, você pode ver milagres, você pode ver o mar se abrir, você pode ver Deus operando, sabe, sinais e prodígios, mas se você não mudar a sua mentalidade, a sua forma de ver, de enxergar a vida, você corre o risco, né, de continuar vivendo as mesmas coisas do passado, porém num lugar novo. Entende? Vivendo as mesmas coisas antigas em um lugar novo, uma localização, uma geografia nova. Não é isso que Deus tem para nós. É como o povo de Israel, querido. Você pode receber livramentos da parte de Deus, mas ainda assim viver com uma mentalidade de escravo. Você pode sair de uma fase ruim, né, mas ainda viver com a mentalidade de alguém derrotado, entende? Você pode estar, né, diante de uma grande promessa que Deus fez a sua vida, está para te entregar, mas ainda você se vê, se enxergar como alguém que não merece receber a promessa. Tá entendendo? Isso acontece muito, queridos. Eu vejo muito isso nas nossas mentorias, nos meus discipulados por aqui. É isso, queridos. Então é por isso que Deus ele trabalha primeiro na nossa mente. Deus ele deseja e ele precisa mudar primeiro as nossas mentes para que as demais mudanças nas nossas vidas, na sua vida, aconteçam gradativamente, queridos, e naturalmente, entende? Terceiro ponto para nós. Terceiro ponto é que renovar a mente é parar de concordar com as mentiras do passado. É quebrar as falsas crenças, é romper com essas crenças, entendem, queridos? E renovar a mente, romper com essas crenças, de fato, queridos, é você parar de aceitar tudo aquilo que o medo diz a seu respeito, né? É como quando o medo diz, não, você não consegue. Agora você passa a acreditar que não, eu dou conta, eu sou capaz, eu consigo, porque o Senhor me faz capaz. É nesse formato, entende? É quando, né, a culpa diz para você, mas você não merece receber essa bênção, né? E aí você se lembra das palavras de Deus, não, eu já te perdoei, e você se fez merecedor. Entende? É por esse sentido, é nesse caminho que eu e você temos que ir. Então renovar a nossa mente é substituir, né, essas palavras vazias, essas mentiras vazias pelas verdades de Deus a nosso respeito. Renovar a nossa mente é isso. É trocar aquelas inverdades, né, os sofismas, as falsas verdades pelas verdades de Deus a nosso respeito. E lá na mentoria a gente trabalha muito isso também, né? Eu gosto, essa é uma das melhores aulas para mim,
porque eu vejo na prática, sabe, a dificuldade que as pessoas têm de abrir mão, né, daquelas mentiras, daquelas falsas verdades que foram colocadas, aquele peso, aquelas correntes que foram colocadas sobre os seus ombros, sobre as suas costas, por pais, por mães, professores, amigos, titios, titias, autoridades na vida delas, né? E agora você abrir mão, né, de todas essas verdades para assumir as verdades de Deus na sua vida, queridos, isso não é fácil. A gente vê, né, que essa, eu falo que é uma das melhores aulas para mim, né, a aula que eu mais gosto de dar, porque eu vejo isso acontecendo na prática, pessoas choram, sabe, quando você começa a confrontar essas verdades, você vê pessoas chorando ali, pessoas, sabe, assim, não aceitando muito, com dificuldade, mesmo elas sabendo, mesmo a gente confrontando todas aquelas verdades, aquelas coisas, né, que para elas são verdades, a gente confrontando a palavra de Deus, sabe, você vê ali a luta, a batalha que é para renovar a mente, queridos. Não é fácil, mas é possível. Na verdade, eu e você não precisamos que as coisas, que as mudanças, que as bênçãos sejam fáceis. Nós precisamos saber e entender que são possíveis, ok? E se é possível, a gente consegue, a gente dá conta. Não porque nós somos bons, não, porque o Senhor nos faz capazes. Amém, queridos? Então vamos lá para o ponto 4. E o ponto 4, queridos, vem nos falando que a nova vida que você deseja viver, ela exige, ela precisa, ela depende de uma nova mentalidade. Então daí a necessidade, sabe, de você, eu, de nós renovarmos a nossa mente diariamente, queridos, na palavra de Deus, entende? Porque de fato você não consegue viver uma nova fase, novas experiências com a mentalidade antiga ainda, repetindo os antigos padrões, né? Você não consegue, né? Porque a promessa, ela vai exigir postura de você. A mudança vai exigir decisão e o crescimento vai exigir renúncia. Eu vou repetir, queridos. A promessa vai exigir postura, a mudança vai exigir decisão e o crescimento vai exigir renúncia. Entende? Você vai precisar passar por esses pontos se você quiser desfrutar de algo novo da parte de Deus, meu irmão, minha irmã. Então assim, não é difícil, de repente você mesmo conheça pessoas que vivem orando, buscando, pagando preço, né? Subindo o monte, descendo o vale, buscando, sabe, uma nova vida da parte de Deus, mas ainda alimentando, né, antigos padrões de pensamento, padrões mentais, um palavreado antigo nos lábios, atitudes, posturas, posicionamentos antigos e querendo viver o novo. Não vai, queridos. A mudança primeiro começa do lado de dentro. Quando eu e você mudamos do lado de dentro, sustentamos essa mudança, consecutivamente do lado de fora, né, começa a se espelhar, as coisas começam a mudar também do lado de fora. Mas de fato e verdadeiramente, primeiro vai acontecer do lado de dentro. Você precisa se atentar para isso, você precisa dedicar esforço para isso, queridos. Porque antes de abrir a porta por fora, algo precisa ser gerado, né, girado por dentro, não é verdade? Antes da vida mudar, a mente precisa se renovar. E antes da promessa, né, se manifestar, a identidade precisa se curar. Precisa ser curada, né? Quem você é em Deus? Filho amado, filha amada, merecedor do melhor, da promessa, da bênção de Deus sobre a sua vida? Você se enxerga dessa forma? Entende? Você enxerga a necessidade de primeiro aqui até uma renovação da mente para alcançar as bênçãos, as promessas? Então assim, a partir de hoje, comece a perceber, comece a mapear os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes e posturas. Pergunte a si mesmo, esse pensamento que eu estou alimentando vem de Deus? Essa crença, isso que eu acredito, me aproxima ou me afasta do propósito de Deus para a minha vida? E esse nível, né, de mentalidade que eu tenho hoje, isso está condizente com a pessoa que eu quero me tornar em Deus? Porque, queridos, você, eu, nós precisamos, né, nos examinar. Lembra lá das palavras do apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Eu sei, né, que no contexto ali ele estava abordando, né,
o contexto de Santa Ceia do Senhor, mas se aplica a todas as áreas das nossas vidas. Examine-se a si mesmo. Você precisa se avaliar, né? Você precisa se examinar. Porque, queridos, você não vence uma batalha externa com uma mente interna derrotada. E a mudança externa verdadeiramente começa quando você entende que não pode mais ser governado internamente por pensamentos antigos. Você agora vai renovar os seus pensamentos. Tá entendendo? Então talvez você tenha passado anos, né, acreditando que não era capaz, sabe? Talvez você tenha se colocado ou até mesmo aceitado, né, rótulos que foram postos sobre você. Talvez as pessoas, o passado, tenham tentado definir e determinar o seu futuro. Mas hoje eu quero aqui, no nome de Jesus, declarar algo sobre a sua vida. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o que disseram sobre você. Você não é a fase ruim que você viveu ou está vivendo. Você não é a sua queda. E você não é o seu medo. Você não é essas coisas. Olha aqui, estou falando isso aqui para vocês, Cris, mas esse contexto aqui, essa aula aqui de hoje está muito, né, condizente com a nossa aula lá da mentoria, tá? Estou abrindo aqui para vocês, né, dando uma pincelada aqui, porque realmente é coisas nesse nível aqui que a gente aborda na nossa mentoria. Porque verdadeiramente, querido, se você não mudar por dentro, você não vai viver mudança, você não vai experimentar de mudanças por fora. Entende? Então, para a gente caminhar para o encerramento desse vídeo, Deus ainda pode renovar a sua mente, restaurar a sua identidade e te conduzir para uma nova estação, meu irmão. Você recebe essa palavra da parte de Deus, querido, querida? Vou repetir. Deus ainda pode renovar a sua mente, restaurar a sua identidade e te conduzir para um novo futuro, para uma nova estação. Receba essa palavra de Deus na sua vida, meu irmão. Receba essa palavra de Deus na sua vida, meu irmão, meu irmão. Toma posse dessa palavra nesse dia. Mas lembre-se de uma coisa, a mudança precisa começar por dentro, precisa começar na sua mente. Porque quando a sua mente muda, muda a sua postura. Quando a postura muda, mudam as decisões. E quando as decisões mudam, mudam os resultados, muda a vida, querido. A tua mudança, a vida que você tanto deseja viver, que você sonha viver, começa na sua mente. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo assim, a minha mente será renovada. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe os seus maiores insights aqui, o que Deus ministrou ao seu coração aqui nos comentários. Fazendo isso, você não apenas compartilha aqui, mas você vai abençoar outras pessoas também, que de repente não tiver essa mesma visão, mas através do seu comentário vão passar a enxergar dessa forma também. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Tá bom? Então é isso, fico por aqui. Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.